Olá, dando continuidade então aos exercícios, nós vamos para a questão número 4. Bom, antes de ir para a número 4, eu gostaria de dar uma visão geral de como é que funciona os servidores, né, os provedores de internet espalhados pelo mundo. Como que a internet, de fato, ela é hierarquizada ou ela é classificada no mundo, né? Nos dispositivos de redes, como que eles se conectam, como que os provedores de acesso à internet oferecem um serviço de internet para a gente. Então, o que a gente tem que saber, a internet, a gente já sabe, a internet é uma interconexão entre os dispositivos de forma global, de forma mundial, né? Envolve estados, envolve países, envolve continentes, enfim, é uma rede mundial de computadores, né? Mas como que os provedores de acesso à internet te oferecem isso, né? E como eles são classificados de fato, né? Então, os ISPs, né, como até o caso da questão, né, de provedores de serviços de internet, eles são hierarquizados. Então, na internet propriamente dita, o que eu vou desenhar aqui agora, tenta enxergar com uma visão mais ampla, tá? Imagina você olhando de cima para baixo para o mundo e como que a internet se comporta nesse aspecto, né? Nessa perspectiva, nessa visão que você vai ter. Bom, como é que é classificado? Nós temos os ISPs de nível 1. Esses ISPs de nível 1 são os provedores top, né? Digamos assim, os tops que oferecem os serviços, né, de interconectividade entre os continentes, por exemplo, entre os países, são os principais roteadores. Vamos supor, quando você quer de fato se conectar, né, você está na sua casa, imagina você está no Rio de Janeiro, está lá no seu notebook, no seu quarto, e você digita google.com.br. Imagina que esse servidor esteja hospedado lá na Europa, em algum país na Europa. Como que você já parou para pensar como é que a mensagem sai lá do teu computador, vai lá, passa pelo roteador da tua operadora, né? Daqui a pouco chega em um outro roteador, em um outro conjunto de roteadores até chegar ao destino. Olha o caminho que ele percorre. Então, esses servidores que estão hospedados em outros locais, em outro continente, em outros países, eles são interligados aos outros provedores de internet. E eles são chamados de nível 1, por exemplo. Os provedores de nível 1, imagina que ele tem lá uma malha de diversos roteadores interligados entre si, né? Em países diferentes, em continentes diferentes. Imagina que isso aqui está na América, esse roteador está na América, esse aqui está na Ásia, e assim vai, certo? Então, são os roteadores principais, né, de fato, que permitem com que a internet permaneça interconectada com outros dispositivos de rede, correto? E só que esses provedores, que são os tops, que estão no nível 1, eles oferecem serviços para provedores de nível logo mais abaixo, né? Que nós temos quem? Os ISPs de nível 2. Eles também têm lá a sua estrutura de roteadores, sua estrutura de rede, que permite que os dados sejam trafegados até ele, né? E a grande questão é que esses provedores de nível 2, eles são interconectados com o de nível 1, certo? Então eles têm um link aqui dedicado que permita fazer com que todas as mensagens trafegadas aqui consigam chegar até esse nível, até o nível 1. Só que esse serviço ele é pago. Ele de fato é pago. Então os provedores de acesso à internet de nível 2, por exemplo, eles pagam esse link aqui. Para quê? Para justamente conseguirem fazer a interconexão entre os provedores de acesso à internet de nível 1, que é o nível mais alto, correto? E nós temos logo em seguida os ISPs, vou até separar aqui para ficar mais fácil, os ISPs
de nível 3, que é o que a gente chama de ISPs local, que nada mais é do que aquela operadora, a operadora Oi, é a NET, é a Virtua, é aquela operadora que fica mais próxima do usuário, de fato. Então, tanto a Oi quanto a NET quanto a Virtua tem lá a sua nuvem também, né? Sua nuvem, onde elas possuem lá a sua estrutura de roteadores que são interligados entre si, eles têm que ser interligados entre si, né? Que vão te permitir o acesso à internet. Quando a operadora Oi, ou a NET, ou a Virtua te oferece numa determinada região, na sua região só chega a 10 megas, na região do bairro B já chega a 100 megas, 150 megas, ou seja, a estrutura, né, a estrutura de rede de uma determinada operadora é que vai permitir com que um cliente numa ponta, você que está aqui, por exemplo, ó, você que está aqui na sua casa assistindo a sua aula agora, nesse momento, você, vamos supor que tem 10 megas, 10 Mbps, 10 megas de velocidade, ou seja, na sua região em específico, a Oi, ou a NET, ou a Virtua, ela te oferece ali um limite de 10 megas. Agora, eu posso estar aqui na minha casa, agora, o meu computador, também com essa mesma operadora Oi, navegando a 100 megas, 100 Mbps, por exemplo. Entendeu? Então, toda essa infraestrutura são de provedores de níveis, né? Seja ela do nível 1, do nível 2 e do nível 3. E tanto a Oi, quanto a NET, quanto a Virtua, por exemplo, eles pagam também um link específico para que eles consigam fazer com que a interconectividade seja ainda mais abrangente. Ou seja, a Oi, quando te exige o pagamento, né, de acesso à internet, é para justamente ela poder manter uma estrutura como essa e manter o link que é pago também com os outros provedores de acesso à internet de níveis mais acima. Então, imagina que você tem lá nos Estados Unidos, por exemplo, um servidor da Google, né? google.com. E você, daqui da sua casa, você quer acessar esse servidor. Então, como é que é o caminho dessa informação para chegar até lá? Você passa primeiro por um provedor de acesso local, que é a sua operadora ali local, uma Oi, uma NET, uma Virtua, uma Claro da vida. Essa informação vai ser trafegada por dentro da rede do ISP local, do provedor local. Logo em seguida, ele vai ser direcionado para o ISP de nível mais acima, que por consequência, ele vai conseguir trafegar por dentro dessa rede do provedor de nível 2, passar por esse link que é dedicado, que é pago do nível 2 para o nível 1, até conseguir chegar ao servidor da Google, por exemplo, que está hospedado lá em um desses roteadores dos provedores de acesso à internet de nível 1, por exemplo. Então, isso aqui é uma visão geral, é uma visão mais ampla, certo? Então, baseado nisso, né, nesse desenho, a gente acho que já consegue responder a questão. Redes de acesso situada na borda da internet, na borda, são conectados ao restante da rede segundo uma hierarquia de níveis. Na borda, que a gente diz é aqui, ó, imagina, você está aqui na tua casa e aqui você tem um modem, né? Imagina que você tem um modem aqui da Oi oferecendo acesso à internet para ti. E esse modem da Oi se conecta a um equipamento, né, de rede aqui da operadora de nível local, que é a Oi, por exemplo. Esse equipamento ele fica mais próximo da borda, mais próximo do usuário, digamos assim. Entendeu? Então é isso que ele está falando. Redes de acesso situadas na borda da internet, ou seja, na ponta da internet, são conectadas ao restante da rede segundo uma hierarquia. Realmente, elas são conectadas segundo uma hierarquia. A partir do momento que ela se conecta aqui na borda, eu consigo ter acesso às outras hierarquias até chegar a um determinado servidor. Vamos lá, ao restante da rede segundo uma hierarquia de níveis de ISPs. ISPs é provedores de serviços de internet. Os ISPs de nível 1 estão no mais alto nível dessa hierarquia. Realmente, o de nível 1 ele é o mais alto nível. Agora ficou bem mais fácil, né? Então,
Questão corretíssima. Perfeito? Então, ficou agora bem mais fácil de... Até agora, a partir desse momento, você vai olhar para a internet, poxa, eu tenho um provedor de acesso que é da Oi ou da NET, e ele, engraçado saber, ele se conecta também a um provedor de internet. Ele paga também um provedor de internet de um nível mais acima, entendeu? E assim vai. É assim que funciona, de fato, a internet. E é interessante saber esse tipo de oferta de serviço dessas operadoras. Eles não oferecem serviço de armazenamento, eles oferecem serviço de acesso a uma estrutura de internet. Entendeu? A gente vai ver logo mais à frente questões referentes a esse tipo de conteúdo. Bom, vamos lá. Na internet, o uso do protocolo TCP/IP, novamente, olha como é que a CESP adora essa palavrinha, é um elemento que encarece o acesso a essa rede, em razão da velocidade assumida por esse protocolo durante a transmissão de dados por meio da rede. Para que o custo desse acesso seja menor, deve-se optar por outros protocolos mais simples. Essa questão está certa ou está errada? Bom, essa questão está errada. Erradíssima. Errada. Por quê? Lembra no primeiro vídeo, se eu não me engano, a gente conversou sobre o histórico, por que o TCP veio à tona, por que ele foi criado? Porque antigamente os fabricantes desenvolviam seu próprio protocolo, sua própria linguagem. Então o TCP veio para acabar com isso. Porque se uma empresa investisse numa estrutura de equipamentos de rede, numa rede da IBM, por exemplo, e se futuramente ela quisesse comprar equipamentos mais baratos da Microsoft, por exemplo, ou de um outro fabricante, ela não ia conseguir colocar esse equipamento para falar dentro da rede da IBM, por exemplo. Então se tornava custoso. Porque se a empresa, por querer pagar mais barato num equipamento de um outro fabricante e colocar esse mesmo equipamento dentro da rede, ele não ia conseguir se comunicar com o restante dos computadores. Por quê? Porque eles falavam uma linguagem diferente, se utilizavam de um protocolo diferente. Então, o TCP/IP ele veio para não encarecer, mas para diminuir esse custo. Então, a questão está errada nesse sentido. É um elemento que encarece, não. O TCP/IP ele veio para facilitar a interconectividade entre os computadores. Ele veio para facilitar a conectividade entre os dispositivos. Ele não veio para encarecer, muito pelo contrário, ele veio para facilitar, para ser uma linguagem universal. Entendeu? Então essa questão está errada por esse motivo. Questão de número 6. O backbone, ou espinha dorsal da internet no Brasil, é administrado por empresas privadas que detêm o poder de exploração do acesso à internet. Essas empresas, também conhecidas como provedores de acesso, ou seja, lembra no exercício anterior, que a gente falou sobre provedores de acesso, essas empresas, também conhecidas como provedores de acesso, cobram uma taxa a pessoas físicas ou jurídicas, as quais pedem também armazenar seus dados na rede. Bom, essa questão ela está certa ou está errada? Bom, essa questão está erradíssima. Erradíssima. Por dois motivos. Primeiro, a internet no Brasil não é administrada apenas por empresas privadas. Não são as empresas privadas apenas que detêm o poder de exploração da internet. Não é ela. E muito menos elas vão armazenar, elas oferecem serviço, pelo menos desconheço esse tipo de serviço ofertado por essas empresas, tipo Oi, tipo NET, armazenamento de dados. Geralmente quem faz esse tipo de armazenamento são empresas grandes, tipo a Google. Tipo a Google, que tem o Google Drive. Temos o Dropbox também, da Microsoft. Então, armazenamento de dados na rede não são os provedores de acesso à internet que vão fazer isso. Os provedores de acesso à internet, a própria palavra já diz, provedor de acesso à internet, de acesso a recursos que outras empresas podem ofertar no mercado. Entendeu? E outra,
Aqui é empresas privadas, não apenas elas, mas as públicas também. Nós temos as redes. Eu vou até voltar na questão anterior, que fala sobre os provedores de acesso à internet. Essa mesma estrutura aqui, as empresas públicas também têm. O Ministério da Defesa, o Ministério da Educação também podem montar sua própria nuvem, a sua própria estrutura de conexão, né, própria, para se permitir acesso à internet. Então, os órgãos federais, os órgãos estaduais, a administração pública de forma geral também podem construir sua própria infraestrutura para conseguir fazer com que consigam ter acesso aí aos provedores de internet também, acesso à internet e tudo mais. Uma das palavras que às vezes soa né, estranhamente falando é o backbone ou espinha dorsal. Esse backbone nada mais é do que a Oi, por exemplo. A Oi não tem essa infraestrutura aqui, ó, que é o roteador. Imagina que esse aqui é o roteador 1, roteador 2, roteador 3, e esse aqui roteador 4 e roteador 5. Imagina, só um exemplo, que a Oi, ou a NET ou a Vita tenha lá na sua infraestrutura um conjunto de 5 roteadores permitindo conexão com a internet, né, para os níveis acima. Ou seja, o backbone exatamente isso aqui, ó, é a espinha dorsal, que é o esqueleto de toda a infraestrutura dela, a disposição física dos dispositivos dela. Ou seja, é justamente esse desenho, esse esqueleto. O roteador 1 se conecta com o roteador 2, que por sua vez se conecta com o roteador 3, que por sua vez com o roteador 5 e assim por diante. Esse mapa, essa visão, esse esqueleto, esse caminho por qual percorre, né, as informações e como os dispositivos físicos estão interconectados entre si, forma o que a gente chama de espinha dorsal. Aqui os provedores de nível 2 também têm uma espinha dorsal nessa topologia, com essa visão. O roteador 1 se conectando com o roteador 2, que pode estar conectando com o roteador 3. Esse roteador 3 não apenas pode estar conectado no roteador 4, ele pode fazer conexão direto com o roteador 1, entendeu? Então, o esqueleto ou a espinha dorsal é justamente isso. É esse panorama, essa visão geral da disposição de interconectividade entre os próprios dispositivos, correto? Então, esse backbone, ele não é apenas administrado por empresas privadas, ele é administrado pelas empresas públicas também. A empresa pública pode ter também a sua própria infraestrutura, entendeu? E esses serviços de provedores de internet não armazenam informações, dados na rede, entendeu? Eles apenas ofertam um serviço de acesso à internet, tá ok? Bom, vou paralisar aqui o vídeo para não ficar muito grande e a gente continua na próxima aula.